Como manifestar tudo o que você deseja, mesmo se já tentou de tudo. Há um vazio estranho que acompanha aqueles que já tentaram de tudo, um tipo de cansaço silencioso. Não é só o peso do que ainda não aconteceu. É o eco das tentativas que não trouxeram o retorno esperado. A oração feita na madrugada, o pensamento positivo repetido na mente, as afirmações ditas diante do espelho, os cursos assistidos, os rituais praticados. E mesmo assim, o vazio permanece. Essa dor não grita, ela sussurra. Sussurra enquanto você observa a vida dos outros avançando, enquanto, por dentro, algo em você pergunta se há algo errado consigo. A sensação de ser invisível diante do próprio sonho cria um tipo de solidão energética. Não é falta de fé, não é falta de vontade, é a exaustão de tentar acessar um código que parece sempre escapar pelos dedos. Gregg Braden nos lembra que o universo, ou melhor, o campo quântico, não funciona como um gênio da lâmpada que atende comandos verbais. Ele age como um espelho vivo que reflete não o que você diz, mas o que você é. O campo não escuta os seus pedidos, ele sente a sua vibração. Ele lê como um sismógrafo espiritual as ondas emitidas pelo seu estado interno, e é aí que muitas manifestações se dissolvem antes de nascer. Muitas vezes, o que desejamos está carregado de um desejo contaminado. Queremos com força, mas queremos com medo. Pedimos com entusiasmo, mas por trás existe uma ansiedade surda, uma urgência de preencher um vazio interno. E o campo, sensível como é, não se confunde. Ele não responde ao pedido verbal, mas ao sinal energético. Se o sinal diz, eu não tenho, eu preciso urgente, é isso que ressoa de volta. Joe Dispenza nos mostra que o verdadeiro ato de criar não nasce do pensamento solto, mas da união entre mente e coração, entre intenção e emoção. Enquanto a mente deseja, o coração precisa acreditar. Enquanto o pensamento constrói a imagem, o corpo precisa sentir como se já estivesse vivendo aquilo. Caso contrário, a vibração permanece fragmentada, e o campo apenas devolve a incoerência que percebe. É por isso que hoje, mais do que repetir técnicas, precisamos descer alguns degraus a mais. Precisamos tocar o lugar onde a verdadeira frequência nasce. Porque não é sobre tentar mais uma vez, é sobre alinhar, enfim, o ser com o desejo. E quando isso acontece, não há força no mundo capaz de bloquear o fluxo natural da manifestação, o peso invisível da frustração vibracional. Há um tipo de peso que não se mede em quilos. Ele vive no centro do peito. É o peso da frustração vibracional. Cada tentativa frustrada, cada esperança que não se materializou, deixa rastros invisíveis no campo emocional. Aos poucos, a frequência original do desejo começa a se contaminar por uma névoa densa, difícil de perceber, mas poderosa o suficiente para desalinhar o sinal que emitimos. A frustração cria microtensões internas. Uma ansiedade sutil toma o lugar da entrega. A mente começa a tentar prever, calcular, antecipar o como e o quando. E, nesse movimento, nasce o paradoxo. Quanto mais se busca o controle do invisível, mais o fluxo se fecha. Porque a tentativa de controlar é, em si, uma declaração energética de insegurança, e o campo responde exatamente a essa vibração. Gregg Braden descreve que o campo é sensível às emoções coerentes, não às intenções isoladas. Quando o desejo nasce de uma mente ansiosa e de um coração apreensivo, o campo recebe um sinal misto. Eu quero, mas eu duvido. Eu desejo, mas eu temo. E essa incoerência cria um ruído que impede a manifestação de se consolidar. Não por castigo, mas por simples ressonância. A mente consciente pode até repetir palavras de afirmação, mas o campo lê o que o coração emite quando ninguém está olhando. Esse é o primeiro bloqueio oculto.
o acúmulo silencioso de frustração vibracional que recalibra o campo interno sem que percebamos. A ilusão da técnica como fórmula mágica. No desespero de manifestar, muitos se tornam colecionadores de técnicas. Saltam de método em método, acreditando que há uma sequência exata de passos que, se cumpridos corretamente, liberarão o resultado. Visualizações, quadros de visão, afirmações, códigos numéricos, técnicas de 17 segundos. E no início, tudo parece empolgante, mas com o tempo, surge uma nova frustração, não porque as técnicas sejam inúteis, mas porque o foco se deslocou do ser para o fazer. A técnica vira um ritual externo e o coração permanece inquieto. É como tentar acalmar as águas de um lago apenas mexendo na superfície com as mãos. Joe Vitale ensina que a verdadeira manifestação não é um conjunto de passos externos, mas uma transformação interna. Não é o ritual que manifesta, é o estado de ser. As técnicas podem ser instrumentos, mas não substituem o alinhamento profundo entre a identidade vibracional e o desejo. Sem essa fusão, a técnica vira performance e o campo percebe a ausência de coerência. O campo quântico não é manipulado por fórmulas. Ele responde à autenticidade vibracional. O que vibra, em verdade, em alinhamento genuíno, não precisa de esforço repetitivo. Simplesmente flui o conflito silencioso entre desejo e merecimento. Por trás de muitos desejos não realizados, habita um conflito silencioso, o sentimento inconsciente de não merecimento. Mesmo desejando profundamente, há camadas internas que questionam se somos realmente dignos daquilo, se somos bons o suficiente, se é seguro ter, se é permitido receber. Esse conflito cria uma polaridade energética. Enquanto a mente consciente afirma o desejo, o subconsciente levanta barreiras invisíveis. São crenças herdadas, traumas não resolvidos, programações antigas que sabotam a frequência de recepção. E o campo, sensível como é, capta esse ruído e responde ao estado predominante. Neville Goddard nos lembra que a imaginação não cria apenas imagens, mas estados de consciência. Se a mente imagina o desejo, mas o coração vibra indignidade, o campo não reconhece o pedido. Ele apenas reflete o estado de ser. O estado de não merecimento gera escassez energética antes mesmo que o físico manifeste algo. Por isso, muitos vivem o ciclo exaustivo de desejar e bloquear, desejar e sabotar, sem perceber que não é o desejo que falta, mas a permissão interna de receber. A armadilha do apego ao resultado. O apego é um ladrão silencioso de manifestação. Ele surge disfarçado de foco e determinação, mas esconde uma ansiedade latente. O desejo se transforma em obsessão. Cada dia sem o resultado vira uma dor. Cada atraso vira um sinal de fracasso. E nesse estado, a frequência vibra escassez, não realização. O campo quântico, como descreve Greg Braden, responde à confiança serena, não à ansiedade mascarada de persistência. O apego comunica ao campo: eu ainda não tenho e preciso desesperadamente ter. Assim, a ausência continua sendo alimentada. A verdadeira manifestação nasce quando o desejo é plantado com pureza e deixado crescer com confiança. Como a semente lançada à terra, ela não é desenterrada todos os dias para ver se cresceu. Confia-se no ciclo natural. Assim também é com o campo quântico. A força da identidade vibracional. A manifestação não é sobre o que você quer, mas sobre quem você se torna. Não atraímos o que desejamos, atraímos o que somos. É o estado de ser que magnetiza a realidade. Bruce Lipton explica na epigenética que nossas crenças moldam não apenas nossos comportamentos, mas nossas respostas biológicas e até mesmo nossa expressão genética. Se cremos ser alguém em escassez, o corpo, a mente e o campo conspiram para materializar essa realidade.
Se assumimos a identidade daquele que já vive o desejado, o campo começa a refletir essa coerência. Transformar a identidade vibracional exige atravessar camadas internas, rever crenças limitantes e reprogramar o sistema emocional. Não é uma mudança superficial, é um renascimento interno, onde o velho eu, preso ao medo e à dúvida, cede espaço a uma nova configuração energética, o poder esquecido da entrega inteligente. Há uma entrega que não é desistência, mas sabedoria. É o ponto onde o desejo foi plantado com clareza, o ser foi alinhado com coerência, e então a inteligência superior do campo é autorizada a organizar o caminho. Greg Braden chama essa entrega de oração sentida, onde o pedido não é um clamor, mas uma gratidão antecipada. O campo não é forçado a atender, ele é inspirado a responder, porque a vibração que já agradece comunica: eu já recebi, mesmo que meus olhos ainda não vejam. Essa entrega dissolve a ansiedade do tempo, permite que o inesperado conduza o caminho, abre portas que a mente não seria capaz de planejar. E, nesse espaço de confiança ativa, a manifestação encontra o terreno fértil para surgir, o mistério do tempo divino. Por fim, há o fator que mais desafia a mente humana: o tempo. A mente linear deseja prazos, quer controlar o quando, mas o campo opera em múltiplos níveis de inteligência. Muitas vezes, o que desejamos não chega quando queremos, mas quando estamos preparados vibracionalmente para sustentar o que pedimos. Joe Dispenza descreve que, no campo quântico, o tempo não é uma linha, mas um campo de possibilidades. Cada possibilidade se manifesta não pelo calendário, mas pela frequência com que ressoamos. A demora não é negação, é preparação. O tempo divino não atrasa, ele alinha. Enquanto a espera acontece, ajustes invisíveis são feitos, pessoas são posicionadas, sincronicidades são preparadas. E quando o campo percebe a plena coerência, o que antes parecia distante, simplesmente surge, como se sempre estivesse ali. Manifestar não é mágica, é biologia, é física, é consciência em ação. Como Bruce Lipton ensina, o ambiente ao redor das células determina como elas se expressam. Assim também somos nós. O ambiente emocional, mental e espiritual em que nos colocamos define o que podemos manifestar. Greg Braden acrescenta que o universo é vivo e responsivo, não a superfície das palavras, mas a profundidade das vibrações. O campo lê o estado interno, não a aparência externa. Por isso, mesmo quando você já tentou de tudo, ainda há um caminho que não exige mais esforço, mas mais profundidade. Não mais técnicas acumuladas, mas mais autenticidade vibracional. A manifestação acontece quando o ser inteiro diz sim, não em palavras, mas em vibração. Porque no final, não é sobre pedir, é sobre ser. E quando o ser se alinha, o campo responde.